Os planetas anões do cinturão de Kuiper. Gigantes gelados além de Plutão. Além do já famoso Plutão, que por muitos anos foi considerado o nono planeta do Sistema Solar, existe uma família fascinante de corpos celestes chamados planetas anões, espalhados na região gelada e remota conhecida como Cinturão de Kuiper. Essa faixa imensa, localizada além da órbita de Netuno, é um verdadeiro depósito de pequenos mundos congelados que guardam segredos preciosos sobre a formação do nosso Sistema Solar. Entre esses planetas anões, alguns se destacam por suas características únicas e tamanho impressionante. Eris, por exemplo, é um dos mais massivos e intrigantes. Descoberto no início dos anos 2000, esse corpo gelado é tão grande que, durante um tempo, provocou um debate acalorado sobre a definição oficial de planeta. Sua massa é até um pouco maior que a de Plutão, tornando um verdadeiro gigante gelado entre os objetos transnetunianos. Outro membro importante dessa família é Almeia, que se diferencia não apenas pelo tamanho, mas também pela forma incomum. Ao contrário da maioria dos corpos arredondados pelo próprio peso, Almeia possui uma forma alongada e oval, resultado de sua rápida rotação, que completa uma volta em torno de si mesma em menos de 4 horas. Essa velocidade impressionante cria um efeito de achatamento extremo, dando ao planeta anão uma silhueta única e curiosa. Makemake, por sua vez, é outro planeta anão de destaque no cinturão de Kuiper. Descoberto pouco depois de Eris, ele também possui dimensões comparáveis às de Plutão e é conhecido por sua superfície rica em gelo, principalmente metano congelado, que reflete a luz do Sol dando-lhe um brilho peculiar. As temperaturas em Makemake são extremamente baixas, chegando a menos de 200 graus Celsius negativos, reforçando seu ambiente congelado e misterioso. Esses planetas anões e seus vizinhos menores oferecem aos cientistas pistas valiosas sobre as condições e processos que ocorreram nos primórdios do Sistema Solar. Acredita-se que eles sejam restos dos blocos de construção que não se aglutinaram para formar planetas maiores, preservando assim a composição original da nebulosa solar que deu origem a tudo. As órbitas desses corpos são variadas e, muitas vezes, excêntricas. Alguns, como Eris, possuem órbitas altamente inclinadas e alongadas, levando milhares de anos para completar uma volta ao redor do Sol. Essa diversidade orbital sugere uma história dinâmica e cheia de interações gravitacionais, possivelmente influenciada por forças de planetas gigantes e até por eventos externos. O estudo desses mundos gelados é desafiador devido à sua distância e tamanho relativamente pequeno, mas avanços em telescópios e técnicas de observação têm permitido a descoberta de mais detalhes a cada ano. Missões espaciais futuras podem um dia nos proporcionar imagens e dados de perto, ampliando ainda mais nosso conhecimento. Além do interesse científico, esses planetas anões despertam a imaginação popular, alimentando a curiosidade sobre a diversidade e complexidade dos corpos celestes que habitam as fronteiras do nosso Sistema Solar. Eles nos lembram que há muito além do que os olhos podem ver, e que o espaço é repleto de mundos fascinantes esperando para serem explorados. Em resumo, Eris, Almeia, Makemake e outros planetas anões do cinturão de Kuiper são mais que apenas nomes em catálogos astronômicos. Eles são testemunhos da história e da diversidade do Sistema Solar, gigantes gelados que guardam segredos valiosos sobre a origem e a evolução dos planetas e que continuam a inspirar a busca pelo desconhecido. A superfície desses planetas anões é coberta principalmente por gelo, incluindo água congelada, metano e monóxido de carbono, elementos que dão pistas importantes sobre as condições químicas do Sistema Solar primitivo. Essa composição os torna mundos muito diferentes dos planetas rochosos mais próximos do Sol. Eris, especificamente, tem uma lua chamada Desnomia, que ajuda os cientistas a calcular sua massa e entender sua dinâmica gravitacional.
O estudo dessa dupla planetária fornece informações valiosas sobre a formação e a evolução desses corpos remotos. Almeia possui também duas pequenas luas conhecidas, chamadas Raiaka e Namaka, que orbitam em torno do planeta anão. A existência dessas luas indica que Almeia passou por um evento de colisão no passado, que resultou na formação dessas companheiras orbitais. Makemake, ao contrário de Eris e Almeia, tem uma lua conhecida mais recentemente descoberta, o que amplia ainda mais as possibilidades de estudo para entender sua massa e composição. A descoberta desses planetas anões mudou a maneira como definimos o que é um planeta, levando a União Astronômica Internacional a criar a categoria de planeta anão para classificar esses corpos celestes que compartilham algumas características dos planetas tradicionais, mas que não dominam suas órbitas. Além disso, a exploração desses mundos ajuda a compreender melhor a distribuição de massa e a dinâmica da borda do Sistema Solar, revelando como os planetas gigantes influenciam o movimento e a formação dos pequenos corpos além de suas órbitas. Estudos recentes indicam que o cinturão de Kuiper é um laboratório natural para o estudo da formação planetária e das condições ambientais que levaram à diversidade dos corpos celestes, sendo essencial para os modelos que explicam a história do Sistema Solar. As missões espaciais, como a New Horizons, que passou por Plutão e depois se dirigiu a um objeto no cinturão de Kuiper chamado Arrokoth, têm sido fundamentais para ampliar nosso conhecimento sobre esses mundos gelados, trazendo dados inéditos e imagens detalhadas. Por fim, esses planetas anões nos lembram que, mesmo em regiões tão distantes e aparentemente inóspitas, existem mundos com histórias complexas e dinâmicas, mostrando que o Sistema Solar é muito mais rico e diversificado do que podemos imaginar à primeira vista. Planetas interestelares capturados. Viajantes perdidos no Sistema Solar. A ideia de planetas interestelares, ou seja, corpos celestes que vagam pelo espaço entre as estrelas sem estar ligados a nenhum sistema solar, tem ganhado cada vez mais atenção entre os astrônomos. Mas além desses vagantes solitários, existe a possibilidade intrigante de que nosso próprio Sol tenha capturado alguns desses planetas perdidos ao longo de bilhões de anos, acrescentando uma camada ainda mais misteriosa ao nosso sistema solar. Essa hipótese se baseia no fato de que, durante o curso de sua jornada pela galáxia, o Sol pode ter passado por regiões densas onde a interação gravitacional com outros corpos poderia ter aprisionado planetas interestelares. Esses planetas capturados poderiam estar agora orbitando o Sol em trajetórias muito distantes, em regiões além do cinturão de Kuiper e até mesmo além do hipotético planeta 9, onde a observação direta se torna extremamente difícil. Se esses planetas realmente existirem em nosso sistema, eles seriam extremamente difíceis de detectar, porque estariam muito longe, muito escuros e provavelmente não refletiriam muita luz solar. A tecnologia atual ainda é limitada para captar esses objetos tão distantes e pequenos, o que faz com que eles permaneçam ocultos, quase invisíveis aos nossos olhos e instrumentos. Estima-se que tais planetas interestelares capturados possam variar em tamanho, desde corpos relativamente pequenos até planetas gigantes gasosos, semelhantes a Júpiter ou Netuno. Sua composição e características poderiam ser muito variadas, dependendo do ambiente e da estrela de origem desses mundos antes de serem capturados pelo Sol. O estudo dessa possibilidade abre uma janela fascinante para entender como os sistemas estelares interagem no ambiente dinâmico da galáxia. A captura de planetas por estrelas pode ser um processo mais comum do que se pensava, influenciando a arquitetura e a evolução dos sistemas planetários em geral. Para tentar detectar esses planetas, os astrônomos utilizam técnicas indiretas, como o estudo de perturbações gravitacionais em objetos conhecidos do sistema solar exterior, buscando sinais de corpos massivos invisíveis. Além disso, avanços futuros em telescópios infravermelhos e de grande alcance poderão revelar mais detalhes e até mesmo imagens desses possíveis planetas capturados.
A existência desses planetas interestelares em órbita do Sol acrescenta uma camada de complexidade à nossa compreensão do Sistema Solar, mostrando que ele pode ser um lugar muito mais dinâmico e repleto de surpresas do que imaginamos, onde a origem dos corpos não é necessariamente local. Essa hipótese também traz implicações sobre a origem da vida e dos materiais orgânicos, já que planetas capturados de outros sistemas podem carregar compostos e histórias químicas diferentes, ampliando o horizonte das pesquisas astrobiológicas. Ao imaginar esses viajantes solitários agora presos na gravidade do Sol, sentimos a vastidão e o mistério do espaço de forma mais intensa, lembrando que a fronteira do conhecido está sempre em expansão e que o universo é repleto de possibilidades surpreendentes. Estudos recentes indicam que esses planetas capturados podem estar localizados em uma região conhecida como nuvem de Oort, uma esfera hipotética de pequenos corpos gelados que circunda o Sistema Solar a uma distância de até 100.000 unidades astronômicas. Essa localização reforça a dificuldade de detecção desses planetas. A dinâmica da captura depende de complexas interações gravitacionais, onde a energia e o momento angular dos objetos são transferidos, permitindo que um planeta interestelar se torne ligado ao Sol em uma órbita estável, ainda que muito distante e alongada. Algumas simulações computadorizadas mostram que o Sol poderia ter capturado vários planetas interestelares ao longo de sua vida, especialmente durante sua infância, quando estava próximo a outras estrelas em um aglomerado estelar, facilitando encontros gravitacionais. Além da nuvem de Oort, objetos que poderiam ser planetas capturados podem estar em órbitas muito excêntricas e inclinadas, dificultando ainda mais a previsão e identificação desses corpos. Detectar esses planetas pode nos dar pistas sobre a distribuição e a frequência de planetas vagando pela galáxia, um tema que está ganhando mais atenção com a descoberta dos primeiros planetas interestelares fora do nosso Sistema Solar. A identificação desses planetas capturados não só confirmaria a dinâmica dos sistemas planetários, mas também ampliaria nossa visão sobre a diversidade dos mundos que existem no espaço e sua história. À medida que a tecnologia evoluir, instrumentos como o telescópio espacial James Webb e futuros observatórios podem ser capazes de detectar emissões térmicas ou reflexos fracos desses corpos distantes, trazendo à luz esses visitantes cósmicos. A busca por planetas interestelares capturados é um campo interdisciplinar, envolvendo astrofísica, dinâmica orbital, química planetária e até astrobiologia, mostrando como o conhecimento científico se entrelaça para desvendar os mistérios do universo. Finalmente, essa possibilidade reforça que o Sistema Solar é uma pequena parte de um vasto oceano galáctico, onde corpos errantes podem ser acolhidos temporariamente, revelando a incrível complexidade e beleza da interação cósmica. Além disso, a existência desses planetas capturados poderia influenciar o comportamento dos cometas e asteroides na periferia do Sistema Solar, criando padrões orbitais que podem ser detectados e analisados pelos cientistas. A confirmação de um planeta interestelar capturado no Sistema Solar abriria novas possibilidades para missões espaciais, permitindo o estudo de um corpo originado fora do nosso sistema, o que seria revolucionário para a ciência planetária. Esses planetas podem conter ambientes e composições químicas diferentes das encontradas nos planetas formados no Sistema Solar, oferecendo um laboratório natural para entender a diversidade planetária na galáxia. O interesse por esses mundos também inspira a busca por vida fora da Terra, pois suas histórias e trajetórias podem conter ingredientes essenciais para a formação e sustentação de vida. Assim, a pesquisa sobre planetas capturados incentiva não apenas a astronomia, mas também a astrobiologia, física e química, promovendo uma visão integrada do cosmos. A colaboração entre telescópios e observatórios em diferentes comprimentos de onda é fundamental para identificar sinais sutis desses objetos, já que sua detecção depende de múltiplas evidências. Com o avanço da inteligência artificial e do processamento de dados, é possível filtrar grandes volumes de informações em busca de anomalias que indiquem a presença desses planetas invisíveis.
A chuva de diamantes em Urano e Netuno. Um espetáculo cósmico de cristais preciosos. Um dos fenômenos mais fascinantes e pouco conhecidos do Sistema Solar acontece em dois dos planetas mais distantes e misteriosos, Urano e Netuno. Cientistas acreditam que nesses mundos gelados ocorre uma verdadeira chuva de diamantes, não uma metáfora, mas um processo real onde cristais de carbono se formam e caem como pedras preciosas nas profundezas atmosféricas desses gigantes gasosos. Essa chuva incomum tem origem nas condições extremas presentes nessas atmosferas. Urano e Netuno possuem atmosferas ricas em hidrocarbonetos, compostos químicos baseados no carbono e no hidrogênio. Sob as pressões imensas, que podem ultrapassar milhões de vezes a pressão atmosférica da Terra, e temperaturas elevadas, o carbono se separa dos hidrocarbonetos e é comprimido até se transformar em diamantes sólidos. Acredita-se que essa transformação aconteça nas camadas internas dos planetas, a milhares de quilômetros abaixo da superfície visível, onde a pressão e o calor são tão intensos que podem literalmente esculpir diamantes de tamanhos variados. Esses cristais, mais pesados que os gases ao redor, começam a cair em direção ao núcleo dos planetas, criando a chuva de diamantes. Experimentos em laboratórios terrestres simulando essas condições confirmaram que o carbono pode se cristalizar em diamantes sob pressões e temperaturas similares às de Urano e Netuno. Usando lasers poderosos para reproduzir as forças presentes no interior dos planetas, os cientistas viram os diamantes se formarem e caírem rapidamente. Essa chuva não é algo que podemos ver diretamente, já que acontece em regiões profundas e inacessíveis desses mundos gelados, mas seu efeito pode influenciar a estrutura interna, a composição e até mesmo o campo magnético dos planetas. O processo pode gerar calor adicional e até ajudar a manter o interior aquecido, o que afeta o comportamento geral do planeta. Além de ser um fenômeno científico impressionante, essa chuva de diamantes desperta a imaginação e nos conecta com a ideia de que até os planetas mais distantes podem esconder surpresas luxuosas e preciosas, ainda que em formas e contextos muito diferentes dos que conhecemos na Terra. A existência desse processo foi sugerida inicialmente por modelos teóricos e depois apoiada por evidências experimentais, e agora faz parte do entendimento atual sobre a dinâmica dos gigantes gasosos do nosso sistema solar. Urano e Netuno, muitas vezes chamados de gigantes de gelo por causa de sua composição rica em água, amônia e metano congelados, ganham uma nova dimensão com a presença dessa chuva de diamantes, que revela uma complexidade química e física surpreendente. A descoberta desse fenômeno também ajuda a entender melhor a formação dos planetas e os processos que ocorrem em suas atmosferas, contribuindo para a busca por conhecimento sobre planetas semelhantes em outros sistemas estelares. Os diamantes que caem nessas chuvas podem variar muito em tamanho, desde minúsculos cristais até pedras muito maiores, e acredita-se que, ao se acumularem no núcleo, podem formar camadas densas de carbono sólido, alterando a estrutura interna dos planetas. Esse processo pode também explicar algumas diferenças nos campos magnéticos de Urano e Netuno, que são bastante incomuns e diferentes dos campos gerados por planetas como a Terra ou Júpiter, sugerindo que a dinâmica interna desses planetas é única. Além disso, essa chuva contribui para a circulação de calor dentro dos planetas, o que pode influenciar os ventos e tempestades violentas que são observados nas suas atmosferas externas. A presença de hidrocarbonetos em Urano e Netuno é fundamental para o processo, já que são a fonte do carbono que, sob pressão, se transforma em diamante. Esses hidrocarbonetos são originados tanto da nebulosa solar original quanto de processos químicos internos. Pesquisas em andamento buscam entender como esses diamantes interagem com outros elementos e materiais internos, como o hidrogênio metálico, que compõe grande parte do interior desses gigantes gasosos. Estudar essas chuvas ajuda a expandir nosso conhecimento sobre materiais em condições extremas, o que tem implicações para a física de alta pressão e para o desenvolvimento de novos materiais na Terra.
O fenômeno também abre portas para explorar possibilidades em planetas semelhantes fora do Sistema Solar, já que muitos exoplanetas podem possuir composições e condições parecidas, tornando a chuva de diamantes um fenômeno possivelmente comum no universo. A chuva de diamantes em Urano e Netuno é um lembrete do quão diferente e surpreendente pode ser a física planetária em ambientes distantes, e como o nosso entendimento do cosmos está sempre em evolução. Além de confirmar a existência da chuva de diamantes, os cientistas também buscam entender como esse processo evoluía ao longo do tempo. A formação contínua desses cristais pode afetar a evolução térmica dos planetas, alterando seu balanço de calor interno e externo de maneiras ainda pouco compreendidas. Alguns modelos indicam que, devido ao processo da chuva de diamantes, pode haver uma separação química dentro do interior de Urano e Netuno, com camadas ricas em carbono sólido formadas ao redor de um núcleo metálico. Essa separação influencia não apenas a estrutura física, mas também a dinâmica magnética desses planetas. Os estudos sobre a chuva de diamantes também têm incentivado a pesquisa sobre materiais exóticos em alta pressão, como o carbono em suas várias formas cristalinas, ampliando o entendimento de como os elementos podem se comportar em ambientes extremos além do nosso planeta. Além do aspecto científico, essa descoberta alimenta a imaginação popular e inspira visões artísticas e culturais sobre mundos onde pedras preciosas literalmente caem do céu, dando um toque poético à complexidade dos fenômenos naturais do universo. Por fim, a chuva de diamantes em Urano e Netuno é um excelente exemplo de como fenômenos aparentemente inimagináveis podem ser revelados graças à ciência e à tecnologia, mostrando que o nosso sistema solar ainda tem muitos mistérios valiosos a serem descobertos. Europa, o Oceano Oculto. Um refúgio potencial para a vida no Sistema Solar. Entre as luas que orbitam os planetas gigantes do Sistema Solar, Europa, satélite natural de Júpiter, destaca-se como um dos lugares mais fascinantes e promissores para a busca de vida além da Terra. Embora sua superfície seja uma camada espessa de gelo, esconde-se abaixo dela um oceano subterrâneo de água líquida que pode conter os ingredientes necessários para a existência de formas de vida simples. A crosta congelada de Europa tem dezenas de quilômetros de espessura, protegendo o oceano abaixo das radiações intensas do espaço e da violência das tempestades magnéticas de Júpiter. Essa cobertura de gelo age como uma capa isolante, mantendo a água líquida em condições estáveis, apesar da extrema distância do Sol e da temperatura superficial extremamente baixa. O aquecimento desse oceano subterrâneo é possível graças ao fenômeno chamado de aquecimento por maré, gerado pelas forças gravitacionais de Júpiter e outras luas próximas. Essas forças provocam flexões e tensões no interior de Europa, gerando energia térmica que mantém a água líquida mesmo em um ambiente tão inóspito. Esse calor interno também pode alimentar reações químicas que liberam energia, um dos ingredientes essenciais para a vida como conhecemos. Fontes hidrotermais no fundo do oceano podem criar ambientes semelhantes aos encontrados nas profundezas dos oceanos terrestres, onde ecossistemas únicos prosperam sem luz solar. Além da água líquida e do calor, Europa possui elementos químicos básicos, como carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, todos necessários para as reações bioquímicas fundamentais da vida. Esses elementos podem estar presentes tanto na água do oceano quanto na crosta de gelo. Missões futuras, como a missão Europa Clipper da NASA, estão planejadas para explorar essa lua com instrumentos capazes de penetrar a crosta de gelo e analisar a composição do oceano subterrâneo, buscando sinais indiretos de atividade biológica ou condições habitáveis. Além disso, os cientistas estudam as plumas de vapor que são periodicamente ejetadas da superfície de Europa, que podem conter moléculas orgânicas ou outros indicadores de processos químicos complexos no oceano abaixo, facilitando a análise sem a necessidade de perfurar o gelo. A descoberta de vida, mesmo que microscópica, em Europa seria um marco histórico para a ciência,
mostrando que a vida pode surgir e persistir em ambientes extremos e distantes, ampliando a noção do que significa habitável no cosmos. Europa nos convida a imaginar um mundo onde o gelo esconde um oceano vivo, um ambiente que pode abrigar os primeiros passos para uma vida alienígena, e reforça a importância da exploração espacial contínua para desvendar os mistérios do sistema solar. Por fim, a busca por vida em Europa simboliza a nossa eterna curiosidade e esperança de encontrar companhia no vasto universo, lembrando que os segredos mais profundos podem estar escondidos em lugares aparentemente congelados e silenciosos. Estudos indicam que a crosta de gelo de Europa pode ser dinâmica, com fissuras e movimentações que permitem a troca de materiais entre o oceano e a superfície, aumentando as chances de que sinais biológicos possam ser detectados através de sondas espaciais. Além das fontes hidrotermais, reações químicas entre o oceano e o fundo rochoso da Lua podem produzir compostos orgânicos complexos, criando um ambiente ainda mais propício para formas de vida primitivas. As pressões no fundo do oceano de Europa são muito maiores que as da Terra, mas muitas formas de vida extremófilas na Terra prosperam em condições similares, o que fortalece a esperança de encontrar vida lá. A superfície de Europa apresenta um brilho intenso devido ao gelo puro, mas suas características geológicas sugerem processos internos ativos que mantêm o oceano sob a crosta em estado líquido. Detectar sinais de vida direta em Europa é um dos maiores desafios da exploração espacial, exigindo tecnologia avançada para analisar a composição química e possíveis biomarcadores no gelo e nas plumas. A missão Europa Clipper, prevista para a próxima década, levará instrumentos que analisarão a composição da superfície, estudarão o campo magnético da Lua e mapearão a espessura do gelo, ajudando a entender melhor as condições do oceano. Além das plumas de vapor, possíveis rachaduras no gelo podem liberar materiais do oceano para a superfície, facilitando o estudo remoto das condições internas da Lua. A investigação de Europa inspira o desenvolvimento de tecnologias para exploração em ambientes extremos, como perfuratrizes de gelo e detectores químicos sensíveis, essenciais para futuras missões. A possibilidade de encontrar vida em Europa não só mudaria nossa compreensão do sistema solar, mas também traria implicações profundas para a ciência, filosofia e até para a visão que temos do nosso lugar no universo. Finalmente, Europa permanece como um dos grandes mistérios e promessas do sistema solar, um mundo gelado onde a vida pode estar escondida sob um manto de gelo, esperando para ser descoberta. As evidências sugerem que o oceano subterrâneo de Europa pode conter mais água líquida do que todos os oceanos da Terra juntos, criando um ambiente vasto e contínuo onde a vida poderia se desenvolver e evoluir de formas ainda desconhecidas. A interação entre o oceano e a crosta gelada é complexa, com ciclos de congelamento e descongelamento que podem transportar nutrientes e energia, essenciais para sustentar processos biológicos. Os modelos científicos indicam que o calor gerado pelo aquecimento por maré pode ser suficiente para manter esse oceano líquido por bilhões de anos, oferecendo um ambiente estável e duradouro para o desenvolvimento da vida. Alguns cientistas sugerem que a presença de compostos orgânicos complexos, detectados em plumas ou na superfície, poderia ser um indício dos primeiros estágios de atividade biológica, mesmo que simples. A busca por sinais de vida em Europa inclui a detecção de possíveis biomarcadores, moléculas específicas que indicam a presença de processos biológicos, que poderão ser analisados pelas futuras missões espaciais. Além disso, o estudo da composição isotópica da água e outros elementos em Europa pode revelar processos geológicos e químicos que indicam a existência de um ambiente propício para a vida. A superfície de Europa exibe um padrão de linhas e fendas, conhecidas como linhas de gelo, que indicam movimentos tectônicos e possível troca de materiais entre o oceano e a superfície, facilitando o transporte de sinais biológicos para regiões acessíveis. O surgimento do Sistema Solar. O nascimento de um universo em miniatura. Há cerca de 4 bilhões e 600 milhões de anos,
Em meio à vastidão do espaço, uma imensa e silenciosa nuvem de gás e poeira começou a passar por uma transformação que mudaria para sempre a paisagem cósmica ao seu redor. Essa nuvem, conhecida como nebulosa solar, era gigantesca, contendo os elementos que um dia dariam origem ao Sol e aos planetas que hoje orbitam em torno dele. A nebulosa solar não estava parada. Ela girava lentamente, em um movimento quase imperceptível, mas suficiente para que as forças gravitacionais começassem a agir. A gravidade puxava as partículas para o centro da nuvem, concentrando a maior parte da massa em um ponto que ficaria cada vez mais denso e quente. Essa concentração foi o embrião do Sol, uma estrela que se formaria no coração desse processo. Com o passar do tempo, a pressão e o calor no centro da nebulosa aumentaram de tal forma que iniciaram reações nucleares, dando início à vida do nosso Sol. Ao redor dele, o restante do material da nebulosa continuou girando, se agrupando e colidindo, formando estruturas menores que, em um lento e implacável processo de acreção, se transformariam nos planetas, luas, asteroides e cometas que compõem o Sistema Solar. Esse processo de formação não foi imediato, levando centenas de milhões de anos para consolidar os corpos celestes em suas órbitas atuais. Durante esse tempo, colisões violentas entre esses corpos eram comuns, moldando suas formas, composições e trajetórias, e até criando fenômenos como a formação da Lua a partir de um grande impacto na Terra primitiva. A composição da nebulosa solar, rica em elementos como hidrogênio, hélio, carbono, oxigênio e ferro, determinou a natureza dos corpos que se formaram. Próximo ao centro, onde o calor era maior, formaram-se os planetas rochosos, como a Terra, Marte, Vênus e Mercúrio. Mais afastados, onde as temperaturas eram baixas, formaram-se os gigantes gasosos e gelados, como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, com suas atmosferas espessas e luas geladas. A poeira e os gases restantes deram origem também a pequenos corpos, como os asteroides no cinturão entre Marte e Júpiter, e os cometas que vivem nas regiões mais distantes, como o cinturão de Kuiper e a nuvem de Oort. Esses objetos são verdadeiros fósseis do sistema primordial, preservando materiais originais da nebulosa solar. Além disso, o movimento de rotação e a conservação do momento angular da nuvem original determinaram o plano em que os planetas orbitam, que está alinhado com o equador do Sol, um aspecto que observamos até hoje com precisão. A formação do sistema solar foi marcada por uma complexa interação de forças gravitacionais, colisões, aquecimentos internos e processos químicos, todos ocorrendo em escala gigantesca e em um ritmo lento, mas constante, moldando o ambiente cósmico que habita o nosso lar. Estudar essa origem nos permite entender não apenas a história do nosso sistema, mas também oferece pistas sobre a formação de outros sistemas planetários no universo, muitos dos quais estão sendo descobertos nas últimas décadas. A nebulosa solar é, portanto, mais do que uma simples nuvem de gás e poeira. É o berço de tudo o que conhecemos, o início da jornada que culminou no surgimento da vida na Terra e na imensa diversidade de mundos que orbitam nossa estrela. Essa história milenar nos conecta com as estrelas e nos lembra da contínua transformação do cosmos, onde novas nebulosas ainda podem dar origem a novos sistemas solares em outras partes do universo. Compreender o surgimento do sistema solar é uma viagem ao passado profundo, uma narrativa que revela o poder da gravidade e da física para criar ordem a partir do caos primordial. Além disso, as colisões frequentes e intensas nos primeiros estágios do sistema solar tiveram um papel fundamental na sua evolução. Essas colisões não só moldaram os planetas, mas também determinaram características essenciais, como a inclinação dos eixos de rotação e a presença de luas ao redor deles. A formação da Lua, por exemplo, é resultado de um impacto colossal entre a Terra primitiva e um corpo do tamanho de Marte chamado Theia. Esse evento catastrófico liberou grande quantidade de material que, em órbita ao redor da Terra,
acabou se agrupando para formar nosso satélite natural. Outro aspecto importante da formação do Sistema Solar foi a separação dos elementos voláteis e refratários. Próximo ao Sol, as altas temperaturas impediram a condensação de gases e compostos voláteis, resultando em planetas pequenos e rochosos. Já nas regiões mais distantes, esses gases puderam se condensar, formando os gigantes gasosos e gelados. As primeiras fases da nebulosa solar também foram marcadas pela presença de radiação intensa e ventos solares poderosos, que ajudaram a dispersar o material remanescente e a definir os limites do que viria a ser o Sistema Solar. A disposição atual dos planetas e corpos menores reflete o equilíbrio delicado entre a força da gravidade, a inércia das massas em movimento e as interações complexas que ocorreram há bilhões de anos, resultando em um sistema estável que persiste até hoje. O estudo das meteoritas que caem na Terra também fornece pistas importantes sobre os materiais primordiais do Sistema Solar, pois esses fragmentos são restos de corpos antigos que preservam a composição original da nebulosa solar. A formação do Sistema Solar é um processo que continua a nos fascinar e inspirar, lembrando que o cosmos é um lugar em constante transformação, onde o passado e o presente se entrelaçam em uma dança cósmica de criação e mudança. Sistemas solares parecidos. Espelhos cósmicos do nosso próprio lar. Em meio à vastidão da Via Láctea, astrônomos têm buscado, com curiosidade incansável, pistas de sistemas estelares que se assemelhem ao nosso. Um dos exemplos mais fascinantes é o Sistema TRAPPIST-A, localizado a cerca de 40 anos-luz de distância da Terra. Esse sistema chama a atenção porque abriga 7 planetas rochosos, todos orbitando uma estrela anã ultrafria, menor e mais fraca que o nosso Sol. Apesar das diferenças entre a estrela TRAPPIST-A e o Sol, a configuração de planetas rochosos em órbitas relativamente próximas lembra os planetas internos do nosso Sistema Solar: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. O que torna TRAPPIST-A ainda mais intrigante é o fato de que pelo menos 3 desses planetas se encontram na chamada zona habitável, a distância ideal da estrela para que a água líquida possa existir em suas superfícies. A descoberta desse sistema, feita em 2017 por astrônomos usando o telescópio TRAPPIST-A no Chile e o telescópio espacial Spitzer da NASA, abriu uma nova janela para a compreensão de como sistemas planetários semelhantes ao nosso podem surgir em diferentes condições cósmicas. Estudar TRAPPIST-A ajuda os cientistas a entender quais fatores tornam possível a formação de múltiplos planetas rochosos em órbitas estáveis e próximos de suas estrelas, algo essencial para explorar as chances de vida em outros cantos da galáxia. O fato de que esses planetas se encontram tão próximos uns dos outros cria uma dança gravitacional complexa, mas incrivelmente harmônica. Seus períodos orbitais são tão bem ajustados que qualquer perturbação poderia desestabilizar o sistema. Mas, em vez disso, eles coexistem em uma sincronia quase musical. Além disso, as órbitas de TRAPPIST-A são tão curtas que um ano em alguns desses planetas pode durar apenas alguns dias terrestres. Isso significa que, mesmo sendo uma estrela fria, a proximidade compensa a baixa energia emitida, mantendo as superfícies aquecidas o bastante para permitir condições favoráveis à presença de água. Esse tipo de configuração lembra aos cientistas que a vida pode prosperar em lugares inesperados. Enquanto aqui dependemos de uma estrela média, como o Sol, ali uma estrela muito mais fraca consegue manter planetas potencialmente habitáveis graças à proximidade e à sincronia orbital. Além de TRAPPIST-A, outros sistemas parecidos têm sido identificados com a ajuda de telescópios espaciais como Kepler e TESS. Esses instrumentos detectaram milhares de exoplanetas, alguns deles organizados em sistemas compactos de planetas rochosos, mostrando que o que aconteceu aqui pode não ser tão raro quanto pensávamos. Estudar esses irmãos cósmicos não apenas alimenta o sonho de encontrar vida além da Terra, mas também oferece pistas valiosas sobre como o nosso sistema solar evoluiu.
Por que temos 4 planetas rochosos internos, seguidos por gigantes gasosos mais distantes? Por que Marte é pequeno, enquanto Júpiter é tão massivo? Comparar essas estruturas com as de outros sistemas ajuda a responder perguntas assim. Os astrônomos também aprendem como fatores como o tipo de estrela, sua idade e a composição da nebulosa original afetam o número, o tamanho e a posição dos planetas que se formam ao seu redor. Tudo isso contribui para entender melhor o passado do nosso próprio sistema solar. Observações futuras com telescópios de nova geração, como o James Webb Space Telescope, prometem trazer ainda mais detalhes sobre atmosferas desses exoplanetas, buscando sinais de elementos como oxigênio, metano ou vapor d'água, pistas que poderiam indicar atividade biológica. Cada dado novo revela que o universo é vasto e repleto de possibilidades, e que planetas semelhantes à Terra podem estar espalhados aos bilhões, orbitando estrelas de todo tipo, desde anãs vermelhas tranquilas até sóis parecidos com o nosso. O TRAPPIST-A, com sua configuração singular, é apenas um lembrete de que não estamos sozinhos em termos de estrutura cósmica. Talvez, em algum desses planetas rochosos, existam mares profundos, montanhas cobertas de gelo ou até formas de vida que contemplem um céu pontilhado por estrelas, assim como fazemos. Esses sistemas parecidos também servem de laboratório para testar teorias sobre a migração planetária. Em muitos deles, acredita-se que os planetas se formaram mais longe e migraram para mais perto de suas estrelas, rearranjando suas órbitas e estabelecendo novos equilíbrios gravitacionais. A presença de múltiplos planetas rochosos próximos uns dos outros também nos mostra que colisões podem ser comuns nesses lugares. Assim como a Terra provavelmente colidiu com Teia para formar a Lua, planetas em sistemas compactos podem ter passado por impactos gigantescos que moldaram suas superfícies e até suas atmosferas. O magnetismo das estrelas anãs ultrafrias também influencia diretamente os exoplanetas. Muitos deles estão bloqueados gravitacionalmente, mostrando sempre a mesma face para a estrela, criando hemisférios permanentes de luz e escuridão. Uma condição que poderia desafiar a presença de vida, mas também gerar fenômenos climáticos fascinantes. Enquanto James Webb observa atmosferas em detalhes, missões futuras poderão buscar sinais diretos de oceanos, vulcanismo e até bioassinaturas químicas. Cada descoberta fortalece a ideia de que a vida pode brotar onde menos esperamos, sob condições que aqui na Terra pareceriam extremas. Algumas simulações sugerem que planetas em sistemas como o TRAPPIST-A podem até trocar material entre si, através de impactos de meteoritos que ejetam fragmentos de rocha de um planeta para outro. Esse processo, chamado de panspermia, poderia espalhar formas de vida microbiana entre mundos vizinhos. Esses mundos também ensinam que a habitabilidade não é apenas uma questão de distância. A interação gravitacional entre os planetas gera calor interno, mantendo oceanos subterrâneos líquidos, assim como Europa e Encélado, luas do nosso sistema solar, podem esconder mares aquecidos por forças de maré. No fim, observar sistemas solares parecidos é como olhar em um espelho cósmico. Cada detalhe revela algo sobre nós mesmos, sobre como chegamos até aqui e o quão comuns, ou raros, podemos ser no imenso palco da galáxia. Enquanto isso, em laboratórios na Terra, astrônomos, astrobiólogos e engenheiros trabalham juntos para desenvolver tecnologias que permitam, um dia, analisar com ainda mais precisão esses mundos distantes. Se em algum lugar lá fora existe uma civilização olhando para seu céu estrelado, talvez eles também estejam imaginando se, além da escuridão, existe outro sistema parecido com o deles, e se, assim como nós, eles se perguntam se não estão tão sós quanto pensam. O possível fim do sistema solar. O último suspiro do nosso quintal cósmico. Dentro de aproximadamente 5 bilhões de anos, algo extraordinário começará a acontecer no coração do Sol. O hidrogênio, combustível essencial que alimenta suas reações nucleares,
estará quase totalmente consumido, levando nossa estrela a uma transformação que marcará o início de sua fase de gigante vermelha. Essa mudança não será súbita, mas um processo gradual, que estenderá suas camadas externas por milhões de quilômetros no espaço. À medida que o núcleo do Sol encolhe sob sua própria gravidade, as camadas externas se expandem, engolindo tudo que estiver muito próximo. Mercúrio, o planeta mais próximo, não terá escapatória. Será absorvido rapidamente pela atmosfera incandescente do Sol. Vênus, que hoje brilha como uma estrela da manhã nos nossos céus, também será consumido pela expansão lenta, mas implacável. A Terra, nosso lar, pode ou não ter o mesmo destino. Alguns modelos sugerem que a órbita da Terra pode se afastar o bastante para escapar do abraço mortal do Sol inchado. Mas, mesmo que sobreviva fisicamente, a vida já não existirá por aqui. Muito antes de ser engolida, a temperatura na superfície terrestre aumentará tanto que os oceanos irão ferver, a atmosfera se dissipará e o planeta se tornará um deserto estéril. Mesmo assim, durante essa transformação, o céu terrestre se tornaria algo que hoje só podemos imaginar. O Sol ocuparia uma grande parte do horizonte, tingindo tudo de tons alaranjados e vermelhos profundos. As noites se tornariam raras, substituídas por um crepúsculo eterno que anunciaria o fim de uma era. Para quem observasse de Júpiter, a visão seria majestosa. O Sol, agora gigantesco, iluminaria os gigantes gasosos com uma luz vermelha suave, lançando sombras longas em suas luas geladas. Europa, Ganimedes e Calisto testemunhariam de camarote o espetáculo de transformação de uma estrela moribunda. Enquanto isso, as camadas externas do Sol, ao se expandirem, perderão estabilidade gravitacional e serão lançadas ao espaço. Esse material formará uma nebulosa planetária, uma nuvem luminosa e colorida que brilhará por milhares de anos. Nebulosas assim são como flores cósmicas, visíveis a telescópios como recordações do último sopro de uma estrela. Dentro dessa nebulosa permanecerá o núcleo exposto do Sol, uma anã branca. Embora tenha apenas o tamanho aproximado da Terra, essa esfera de carbono e oxigênio comprimida conterá quase toda a massa original do Sol. A densidade será tão grande que uma colher de chá de sua matéria pesaria toneladas. A anã branca não produzirá mais energia por fusão nuclear. Seu brilho virá apenas do calor residual, que irradiará lentamente ao longo de bilhões de anos, até que se torne uma anã negra, um corpo frio, invisível, vagando na escuridão eterna. Nesse cenário, o sistema solar mudará radicalmente. Sem a força do vento solar intenso, as regiões exteriores ficarão ainda mais calmas. A radiação diminuta da anã branca será insuficiente para aquecer planetas ou luas. Tudo o que antes floresceu com luz e calor congelará sem retorno. Os planetas gigantes, como Júpiter e Saturno, manterão suas luas, mas toda a atividade atmosférica que hoje vemos, tempestades colossais como a Grande Mancha Vermelha, poderá cessar lentamente, congelada pela ausência de energia vinda do Sol. Alguns cientistas acreditam que, com o tempo, instabilidades gravitacionais podem fazer planetas mais distantes escaparem da atração da anã branca. Corpos da nuvem de Oort, como cometas adormecidos, poderão ser arremessados para fora, transformando-se em nômades interestelares. Esses viajantes gelados carregariam em seu interior os registros de um sistema solar que não existe mais. Talvez, em um futuro ainda mais distante, colidam com outras estrelas ou sejam capturados por sistemas recém-formados, levando traços do nosso Sol para lugares inesperados. Enquanto isso, a anã branca, silenciosa e imóvel, seria um farol apagado em meio à vastidão. Mesmo assim, continuaria sua dança gravitacional, mantendo planetas remanescentes em órbita como relíquias de uma história que começou há bilhões de anos. A morte do Sol também relembrará que,
Embora nosso sistema solar tenha um fim, ele faz parte de um ciclo maior. As camadas de gás liberadas enriquecerão o meio interestelar com carbono, oxigênio e outros elementos pesados, servindo de sementes para o nascimento de novas estrelas. Assim, estrelas futuras carregarão em seus discos protoplanetários os átomos que um dia iluminaram a Terra. Talvez, nesses novos mundos, surjam oceanos, continentes e formas de vida que olhem para o céu e contêm histórias sobre suas estrelas. Para a humanidade, essa visão do futuro é um convite à reflexão. Se quisermos continuar existindo, precisaremos migrar para além da Terra, levando conosco a memória de quem fomos. Nossa história poderá sobreviver entre as estrelas, preservando nossa cultura, ciência e sonhos. Até lá, cada nascer do sol é um lembrete silencioso de que tudo o que conhecemos é temporário. Nossa estrela brilha em uma dança de fusão que, um dia, cessará. Mas até lá, temos bilhões de anos para observar, aprender e talvez encontrar novas moradas entre as galáxias. A vastidão do tempo mostra que até as coisas mais permanentes são passageiras. O Sol nasceu de uma nuvem de poeira estelar e, ao morrer, voltará a ser poeira, misturando-se novamente ao cosmos que o criou. Enquanto o universo existir, estrelas nascerão e morrerão, planetas se formarão e desaparecerão, e cada ciclo carregará em si as memórias químicas dos mundos que vieram antes. Assim, nada realmente se perde, tudo se transforma e segue adiante. O buraco de minhoca do Sistema Solar. Portais escondidos em nosso quintal estelar. No universo da física teórica, poucos conceitos são tão intrigantes e misteriosos quanto os buracos de minhoca. Esses túneis hipotéticos, previstos por soluções das equações de Einstein, seriam como atalhos cósmicos capazes de ligar dois pontos distantes do espaço, ou até mesmo de momentos diferentes no tempo. Ainda que nunca tenham sido observados diretamente, a matemática que descreve o tecido do espaço-tempo admite sua existência sob condições extremas. Alguns físicos acreditam que os locais onde a gravidade atinge níveis absurdos, como as proximidades de um buraco negro ou o interior de estrelas massivas, podem ser ambientes ideais para que essas passagens surjam. No contexto do nosso sistema solar, o Sol é o maior candidato natural a esconder um buraco de minhoca primordial, se é que tal estrutura poderia se formar e persistir. O Sol, com sua massa colossal e seu núcleo denso, comprime o espaço-tempo ao seu redor de forma intensa. Teorias especulam que, sob condições inimaginavelmente específicas, a curvatura extrema do espaço-tempo poderia gerar flutuações que abram microtúneis quânticos. Seriam passagens tão breves e minúsculas que se desfariam em uma fração de segundo, mas, em tese, poderiam crescer se encontrassem estabilidade através de matéria exótica. Além do Sol, os gigantes gasosos como Júpiter e Saturno exercem campos gravitacionais poderosos que também moldam o espaço-tempo local. Júpiter, por exemplo, possui massa suficiente para gerar uma influência gravitacional que se estende por milhões de quilômetros, moldando a órbita de asteroides, cometas e até protegendo a Terra de impactos catastróficos. Nessa imensidão de gravidade, teóricos ousam imaginar que flutuações quânticas poderiam gerar buracos de minhoca transitórios. Esses atalhos, se existirem, seriam incrivelmente instáveis. Para que um buraco de minhoca permaneça aberto tempo suficiente para permitir a passagem de algo maior do que partículas subatômicas, ele precisaria de uma forma de armação exótica. A teoria prevê que seria necessário um tipo de matéria com energia negativa, algo ainda não detectado, mas permitido pelas equações da relatividade geral. Mesmo assim, a ideia de que o Sistema Solar, o nosso quintal cósmico, possa esconder buracos de minhoca inspira cientistas e escritores de ficção científica há décadas. Se um dia fosse possível detectá-los, eles poderiam revolucionar o modo como entendemos viagens espaciais,
tornando real a possibilidade de saltar instantaneamente para regiões distantes da galáxia. Imagine sondas capazes de atravessar essas passagens, surgindo em outro sistema estelar em segundos, enquanto a luz levaria anos-luz para fazer o mesmo trajeto. Seria o maior salto tecnológico desde o domínio do fogo, um atalho literal na vastidão do universo. Por enquanto, essa hipótese é um exercício teórico. Mas não é apenas especulação vazia. Experimentos com a física de partículas e buracos negros nos aproximam, pouco a pouco, de entender como o espaço-tempo pode ser dobrado, distorcido ou até perfurado. Alguns experimentos com colisores de partículas já mostraram que o vácuo quântico não é tão vazio quanto parece. Flutuações constantes criam pares de partículas virtuais que surgem e se aniquilam em instantes. Teóricos se perguntam se essas flutuações, sob gravidade extrema, poderiam abrir microburacos de minhoca. Se fosse possível observar um desses fenômenos no Sol ou próximo de Júpiter, isso abriria um campo completamente novo para a exploração. Telescópios espaciais de nova geração, como o James Webb, já espiam o universo em detalhes sem precedentes. Mas detectar uma assinatura de buraco de minhoca exigiria instrumentos ainda mais sensíveis, capazes de rastrear desvios sutis na luz ou em campos gravitacionais. Uma das dificuldades é que, mesmo se surgirem, esses buracos de minhoca seriam incrivelmente instáveis. A menor perturbação poderia fazer a estrutura colapsar. É como tentar manter aberta uma bolha de sabão no meio de um furacão. A teoria funciona, mas a prática exige condições que não conhecemos bem. Ainda assim, muitos físicos argumentam que vale a pena procurar. Porque, se algum dia localizarmos um buraco de minhoca natural, isso poderia confirmar teorias sobre gravidade quântica, buracos negros e até sobre viagens no tempo. O buraco de minhoca, afinal, também é uma ponte hipotética para saltos temporais, já que o espaço e o tempo são tecidos entrelaçados. A ciência, até agora, trata o assunto com cautela, mas também com fascínio. Nas últimas décadas, artigos revisados em revistas como Physical Review e Nature Physics exploram modelos matemáticos para descrever como tais passagens poderiam existir, mesmo que por instantes imperceptíveis. A busca por sinais indiretos também continua. Se um buraco de minhoca desestabilizasse a matéria ao seu redor, poderia deixar rastros gravitacionais detectáveis. Observatórios de ondas gravitacionais, como o LIGO, podem, um dia, captar distorções estranhas que apontem para estruturas tão exóticas. Enquanto isso, as ideias sobre buracos de minhoca seguem alimentando nossa imaginação. Filmes, livros e séries usam esses portais como atalhos dramáticos para aventuras interplanetárias, refletindo nosso desejo profundo de burlar as distâncias incompreensíveis entre as estrelas. Na prática, porém, o verdadeiro tesouro está no que aprendemos no caminho. Cada teoria testada, cada partícula estudada, cada equação verificada expande nosso entendimento do universo, e talvez um dia nos aproxime do sonho de abrir uma porta para outro lugar, sem sair do sistema solar. Se existir, mesmo que escondido no centro do Sol ou nos campos gravitacionais de Júpiter, esse buraco de minhoca seria a maior descoberta da humanidade. Uma janela para o desconhecido, uma passagem que nos faria ver o cosmos não como um mar intransponível, mas como uma tapeçaria dobrável. E quem sabe, talvez, em algum futuro distante, nossos descendentes dominem a tecnologia necessária para estabilizar essas passagens. Em vez de espaçonaves cruzando distâncias por séculos, poderíamos ter portais ligando mundos como túneis secretos, mantendo o sistema solar conectado a uma teia cósmica muito maior. Até lá, seguimos observando, calculando e sonhando. Porque, se há algo que o próprio espaço-tempo nos ensina, é que as maiores revoluções começam com perguntas simples. E se?